Achei que estava ficando louca até entender que era expansão. Esse é um assunto muito legal e ao mesmo tempo muito estranho, porque quem tá no processo de expansão, com certeza em algum momento pensou: "Eu acho que eu estou ficando louca". E eu vou falar sobre isso aqui hoje, porque essa semana aconteceu novamente algo que eu fiquei pensando: "Eu tô ficando louca", mesmo por eu estar em um estágio diferente do inicial desse processo de expansão. Então, eu vou compartilhar com vocês o que nesse processo aconteceu comigo, pra eu pensar que eu estava ficando louca. E eu quero ver se vocês se identificam. Então, a primeira coisa é sentir que tem coisas que não fazem mais sentido. Como, por exemplo, eu deixei de postar um pouco nas redes sociais. Eu compartilhava muita coisa, eu compartilhava tudo do meu dia, então isso amenizou bastante. Eu decidi também excluir algumas pessoas da minha vida, tanto em rede social quanto na vida real. Então eu não me sentia mais confortável acompanhando aquelas pessoas, sabe? Chega um momento que tu muda o teu jeito, os teus pensamentos, e o que a outra pessoa faz às vezes não interessa tanto mais, e também não faz mais sentido pelo que eu quero pra mim. Então, esse é um dos motivos. Deixei de frequentar também alguns lugares. Eu nunca fui uma pessoa de festa, tá? Mas já fui, sim. Óbvio que eu fui em aniversários, comemorações e tudo mais. Mas nunca fui uma pessoa de festa, então também já deixei de ir nesses lugares, mesmo quando eu tinha que se não estava muito ali no dentro do que eu queria, não ia. Então, depois que eu me tornei mãe também, estou sendo muito mais seletiva com os lugares que eu frequento. Comecei a ter mais interesse em saber como as coisas funcionam, esse mundo de universo, lei da atração, expansão de consciência, e eu já não me sentia mais contente com a vida que eu estava levando e com quem eu estava sendo. Então, quando começamos a questionar tudo, assim, tá, mas como é que funciona isso? Por que que isso é assim? Por quê? Por quê? Por quê? A gente acha que tá ficando louco, porque a gente tá saindo do normal, né, da sociedade, porque uma sociedade fica assim, com aqueles negócios de cavalo, sabe? Não questiona, ela só vive aquilo ali que tá sendo imposto pra ela e tá tudo bem. E quando a gente tá tendo um processo de expansão de consciência e querer saber mais sobre outras coisas e tudo mais, a gente começa a olhar pra outros lados e a gente fica: "Tá, mas eu tô ficando louca então, eu tô saindo do normal". Então esse é um dos motivos também. Quando a gente começa a ver resultados e descobrir algumas coisas, aí sim que é muito mais louco, porque a gente acha assim: "Nossa, tô tendo resposta de quem? Do quê? O que que tá acontecendo aqui?". Então isso é também um dos grandes motivos. Quando foge do normal, do que a sociedade considera normal, parece loucura, porque quando a gente está nesse processo de transição de uma mente muito racional para uma mente mais aberta a tudo, a gente fica achando estranho, porque a gente tá saindo da zona de conforto, né. A gente não sabe se aquilo ali é real, a gente ou se a gente tá inventando alguma coisa, ou se a gente tá se iludindo. Isso ainda me vem na cabeça agora. Se eu eu tô será que eu tô me iludindo? Será que acontece isso só comigo? Esse foi um dos motivos do canal, que eu tenho certeza que mais alguém tá ficando louca junto comigo. Modo de dizer, né. Várias vezes eu me questionei se eu estava inventando alguma coisa pra me confortar ou algo assim, e o pior de tudo, quando eu tentava compartilhar com alguém que não estava acostumado com esse assunto, era muito estranho, porque tem pessoas que julgam e ficam te olhando com uma cara assim de tipo: "Do que tu tá falando? Isso não existe", coisas assim. Ou também as pessoas, falam: "Ah, tu tá sonhando alto demais", porque isso não tem como acontecer, e eu já ouvi bastante isso. Hoje em dia eu não escuto tanto, porque eu não compartilho tanto com as pessoas as meus pensamentos loucos, mas agora eu tô vindo compartilhar com vocês, então provavelmente vai ter gente ainda que vai me achar louca, mas tá tudo bem. Tem uma grande diferença entre expansão e tu estar em crise, né, em algum momento difícil. É importante falar que existe essa diferença, porque eu já estive dos 2 lados e hoje eu consigo distinguir, tá. Eu tive depressão pós-parto. Existe uma diferença nisso que eu falei, desses sinais. A expansão de consciência, ela te dá um propósito, sabe. Tu tem um alinhamento contigo mesmo, a gente passa a ter atitudes mais positivas, começa um processo de aceitação,
E como eu falei, da vontade de mudar hábitos. Mas esses hábitos a gente tem vontade de mudar porque sente, assim, essa. Quero mudar, entendeu? Mudar hábitos, não acabar com hábitos. E eu vou explicar a diferença. Porque quando a gente tá em crise, como eu tive depressão, né? E no meu caso eu parei de fazer certas coisas porque eu estava sem vontade, mas eu parei de fazer coisas também que até que eu gostava, sabe? E eu não mudava o hábito, eu só realmente parava. Uma pessoa que tá numa situação assim, ou não precisa nem ser depressão, alguma outra situação, não vê propósito ou sentido nas coisas. Ela só realmente não quer fazer. E eu quero reforçar que eu não sou psicóloga, não sou médica, não sou nada, eu tô compartilhando a minha experiência. Eu acho sim importante acompanhamento médico em qualquer situação. Eu faço terapia e eu amo. Então, não tô aqui para dar diagnóstico em ninguém, só tô compartilhando realmente a minha percepção sobre isso, tá? O que que me ajudou a entender que não era loucura? Quando eu comecei a ter resultados positivos, quando eu mudei hábitos que já não me faziam bem para hábitos que eu comecei a me conectar comigo mesma, a entender o que eu gosto, o que eu não gosto, isso é muito importante. Até quando eu excluía pessoas das redes sociais, que eu não tinha boa sensação olhando, mas eu continuava seguindo, continuava acompanhando e mesmo aquilo ali não me fazendo bem. Então, nesse processo, eu comecei a gostar mais de mim, a me conhecer mais, e por consequência disso tudo, a minha frequência foi elevando, minha mente ficou mais aberta para entender as coisas, para entender os sinais, para captar tudo isso, sabe? Então, ficou mais aberta sobre o assunto de manifestação, espiritualidade, e as coisas começaram a acontecer. O que eu diria para quem está passando por isso agora, né? Eu comecei a estudar mais sobre o assunto, para eu entender o que eu estava passando, para eu entender como que funcionava, porque eu sou o tipo de pessoa assim. Não adianta tu me falar que se tu pensar positivo, tu vai conseguir alguma coisa. Eu vou ficar, tá, mas como? Mas por quê? Por que que se eu pensar positivo, eu vou... Por quê, por quê, por quê? Então eu preciso saber lá no iniciozinho o que que é que faz o meu pensamento positivo trazer alguma coisa para mim. Quando eu pensava com a minha mente racional, essas coisas não faziam sentido, por isso que eu fui estudar. E cheguei lá na parte lá de que tudo é energia, e entendi como é que funciona essa questão de energia e tudo mais. Comecei a estudar sobre realidades paralelas, sobre tudo. Tudo. E ainda estudo, é um assunto que eu gosto bastante, já tive resultados. Eu acho que é muito legal quem tem vontade de aprender sobre pesquisar. E eu gosto de estudar muito com isso, com livros, tá? Na internet, tem muitos conteúdos que fazem bastante sentido e outros não. Eu acho que no livro tu consegue ter uma base boa para entender qual conteúdo é interessante, tá? Tem livros que eu gosto bastante e também eu pesquiso sobre o autor para saber quem é ele, por que que ele tá falando sobre isso. Eu acho bem interessante e essas são as minhas dicas.